1º de janeiro de 2024, algo chamou a atenção não somente dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. Oh, hell no! What the fuck is happening, bro? Come out, as I have right here, at Bayside. Eu tava lá e vi tudo. Eram seres interdimensionais aparecendo e desaparecendo da existência. Eu tava testemunhando isso com os meus próprios olhos. There's like 400 or 500 Eram formas sombrias, escuras, sólidas, não humanas. Eu juro, aquilo não era humano. Isso faz até mesmo o cabelo da minha pele se arrepiar. kids, basically. It looks like kids, young people. I don't know. They keep getting into fights. They keep getting into brawls at Bayside. Uma quantidade enorme de viaturas cercando o Bayside, que é um shopping que fica em Miami. Um número grande de pessoas correndo desesperadas. Havia relatos de que pessoas teriam visto seres alienígenas ou não humanos dentro desse shopping. Mas assim que eu peguei meu telefone, olhei para cima e vi uma criatura com 3 metros ou mais de 3 metros se movendo de um lado para o outro. As imagens dessas viaturas chegando em peso na frente desse shopping em Miami começaram a viralizar. E numa dessas imagens nós vemos ali o que algumas pessoas começaram a interpretar como esses seres andando na frente do shopping. E para a coisa ficar ainda mais estranha, foi reportado queda de energia, queda de internet em vários lugares e os aeroportos foram fechados e interditados. Ah, detalhe, parece que o shopping também ficou interditado até o dia de hoje, segundo informações que me foram passadas. O departamento de polícia da cidade disse que a ocorrência foi por conta de muitos jovens e adolescentes que estavam fazendo uma espécie de briga usando fogos de artifício. Foram solicitadas um número grande de viaturas. Mas nem mesmo nos casos mais escabrosos que conhecemos dos Estados Unidos se viram tantas viaturas. Logo, a teoria de que alienígenas tivessem aparecido dentro do Bayside começou a ganhar muito mais força. Mas nós vimos, caras, alienígenas com 3 malditos metros, sem mentira. Mas afinal de contas, o que aconteceu no dia 1º de janeiro naquele shopping em Miami? Fala, meus amigos, como sempre é uma grande honra estar aqui com pessoas tão maravilhosas e especiais. Eu confesso a vocês que praticamente eu tive que regravar este vídeo pelo seguinte motivo: não queria deixar ele muito mais longo do que vai ficar, porque eu tomei essa decisão. Depois de fazer uma longa perícia, uma longa análise na maioria das imagens que estão circulando, eu cheguei à conclusão que nós temos apenas 3 opções. A primeira é que existem, podemos dizer assim, uma não boa interpretação dessas imagens. Por exemplo, a famosa imagem que está ali em frente ao shopping das viaturas paradas e as pessoas alegam ou interpretam que aquelas pessoas que passam em frente ali o shopping são na verdade os seres, que são criaturas longas passando ali em frente às viaturas. Essas imagens não são de seres alienígenas, são de pessoas normais. O outro fato é de que existem muitas imagens circulando por aí
que foram produzidas por inteligência artificial. Por exemplo, tem muita gente acreditando nessa imagem que você está vendo agora, quando na verdade ela se trata de uma obra fruto aí de inteligência artificial, e eu conheço bem esse tipo de inteligência. Inclusive, em breve eu vou estar fazendo um curso de como você criar essas imagens em inteligência artificial e usar para ilustrar seus livros, seus trabalhos na faculdade, na escola, campanhas publicitárias, enfim. Então não acho que vale a pena eu ficar fazendo toda aquela minha perícia, toda aquela minha análise, mostrar para vocês por que foi produzido por inteligência artificial ou não, aqueles detalhes técnicos que com certeza iriam deixar o vídeo maçante. E o terceiro ponto é que as imagens que seriam possivelmente reais, elas estão muito indefinidas, não dá pra gente chegar a uma conclusão, não dá pra gente bater o martelo, são imagens muito embaçadas, são imagens de péssima qualidade, e isso não quer dizer que as imagens de cara seriam falsas, não, eu não quero ir por esse caminho não. Até porque uma das imagens intrigantes foi filmada aparentemente do monitor de uma tela de segurança, de câmera de segurança do local, e que por algum motivo vazou. No entanto, eu não ia deixar vocês na mão, né? Eu não ia deixar vocês somente com imagens que eu acho fake ou com imagens que eu acredito numa possibilidade. Essa imagem que vocês estão vendo agora é uma imagem real que aconteceu um dia antes do episódio que ocorreu dentro do shopping em Miami. Luzes estranhas no céu apareceram perto da localidade, isso foi divulgado por um morador e, coincidência ou não, né, depois da imagem desse OVNI que nós estamos vendo aí nos céus de Miami, no outro dia, no dia 1º de janeiro de 2024, houve o episódio. A segunda imagem que eu quero mostrar para vocês, que na minha concepção tem fortes indícios de ser verdadeira, é dessa sombra enorme que aparece bem na frente do shopping, do lado de fora. Mas como eu falei, ainda assim é inconclusivo, e eu digo isso depois de passar horas examinando ela e eu não consegui chegar a uma conclusão se ela é verdadeira ou não. A qualidade da imagem é muito baixa, não ajuda muito nessa questão, então eu posso apenas emitir uma opinião. Eu acho, e ainda não tenho certeza, eu acho que essa imagem ela pode ser verdadeira. Assim sendo, eu quero trabalhar com vocês no que eu acredito ser muito mais importante quando se trata de casos ufológicos, paranormais e sobrenaturais. Vamos para os relatos e a conexão que eles possuem com os fatos, com aquilo que temos de palpável. Certo, então tive que vir pro meu porão para poder filmar isso. É tudo tão louco. Eu tô postando isso porque eu quero que vocês repassem, salvem esse vídeo, postem em outras plataformas antes que ele seja removido, porque eu quero esclarecer algumas dessas informações erradas sobre o incidente no shopping Bayside que aconteceu. Eu estava fazendo compra no shopping com algumas amigas e o caos se estabeleceu naquele lugar. As pessoas estavam deixando coisas para trás, quer dizer, arrastando seus filhos. De qualquer forma, enquanto corríamos, olhamos para trás e notamos algumas formas estranhas, mais altas do que eu. Eu tenho 1,88 m, cara. Eram formas sombrias, escuras, sólidas, não humanas. Eu juro, aquilo não era humano. Isso faz até mesmo o cabelo da minha pele se arrepiar. E cara, depois disso corremos para as portas. Não consigo explicar o que era aquilo. Não posso dizer que eram alienígenas, mas também não posso dizer que eram humanos. Não eram humanos. Eles eram como se fossem online, entende? Não sei se estavam tentando encobrir isso, mas estão dizendo que eram policiais e não figuras sombrias. Cara, é 2024. Está acontecendo algo. Está acontecendo algo que estão tentando encobrir. Muitas pessoas viram, eu vi. E como eu disse, houve tanto caos que foi difícil assimilar o que estávamos vendo. Quero dizer, são coisas que você nunca conseguiria criar em sua cabeça, nem mesmo em um sonho. Estou colocando isso aqui, cara, porque eu quero que as pessoas saibam que isso é real. Divulguem isso. Se você estava lá e viu o que eu vi, por favor, grave um vídeo, porque estão tentando encobrir isso. Eles não querem que a gente conte a verdade e tenho um pressentimento de que esse vídeo será removido. Então, não escutem a mídia. Aquilo aconteceu, isso é real. E seja lá o que for, eles não querem que as pessoas saibam.
Algumas pessoas alegam que estavam lá dentro e todas elas contam praticamente a mesma história. Eu estava lá e vi tudo. Eram seres interdimensionais aparecendo e desaparecendo da existência. Eu estava testemunhando isso com os meus próprios olhos. Comecei a correr. Estava com um amigo meu. Nós começamos a fugir, cara. Foi muito louco. E assim, no meio daquela muvuca toda, era tipo, abaixa, 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 cara. E eu fiquei tipo, mas que diabo você tá surtando, irmão? Quando eu olhei pra trás, cara, eu vi uma figura sombria de 3 metros de altura, literalmente falhando, entrando e saindo da existência. Eu nem sei como descrever. Então, estávamos fugindo. De repente, 200 carros de polícia lá fora. Não eram jovens atirando velas romanas uns nos outros. Eu tava lá, foi insano. Estamos falando de seres interdimensionais. Cara, acredite, eu tava lá. Só quero que todo mundo saiba. E além disso, eles soltam a lista Epstein logo depois dessa situação. Claro que é cortina de fumaça. Aliens estavam ali, cara. Eles não são de outro planeta. Eles são de uma dimensão diferente. Segundo os relatos, apareceu no meio do shopping uma espécie de luz, uma espécie de portal que estava se abrindo e os seres saíram lá de dentro. E esses seres são descritos com a mesma característica. Eles eram sólidos, mas pareciam sombras que falhavam, que apareciam e desapareciam ao mesmo tempo. E falando em portal que era aberto, surgiu essa imagem aí, onde muitos estavam dizendo que se tratava da câmera de segurança dentro do shopping, de uma loja que estava bem à frente. No entanto, eu analisando a imagem não consegui ver uma similaridade com o shopping onde aconteceu isso em Miami. Acredito que isso aí deve ser em outro lugar, deve ter sido filmado em outro lugar e obviamente que essa luz que está aparecendo aí, no meu ponto de vista, se trata de uma pós-produção. Ou seja, no meu ponto de vista, essa imagem é fake, mas confesso que ela ficou até bonitinha pra gente ilustrar. Como é que uma luz imensa aparece no meio ali de um shopping, de uma galeria, sei lá, as pessoas correm e depois voltam exatamente pro mesmo lugar para ver o que aconteceu. A mesma coisa de outras imagens que eu não considerei como sendo dos supostos alienígenas, porque elas não batem com a descrição dadas ali pelas testemunhas. Por isso que eu fiquei com a imagem da sombra grandona ali do lado de fora, porque se assemelha muito com aquilo que as testemunhas ou supostas testemunhas estão alegando. Meu nome é Fitz, eu estava lá no Shopping Bayside com minha família e todos nós vimos exatamente o que aconteceu. Não dei muita atenção para os vídeos que estão por aí. Sinto que muitas pessoas estão tentando usar isso para ganhar fama, mas todos nós vimos o que aconteceu. Então basicamente eu estava lá com meu irmão, estávamos procurando sapatos para o meu sobrinho. E então vimos uma multidão de pessoas fora da loja, correndo em uma direção. Assim que vimos, nós também corremos com o nosso sobrinho. Pegamos ele no colo e seguimos a multidão. Poucos segundos depois de começarmos a correr, meu sobrinho, que é autista, apontou para trás e disse "Blank", o que ele geralmente diz quando se sente inseguro ou assustado. Meu irmão e eu olhamos para trás e vimos essas criaturas de 3, 9, 10 pés de altura, cerca de 3 metros ou mais. Não vou dizer que eram alienígenas. Todos falam que são alienígenas, mas eu não digo isso porque eu não sei o que era. Nenhum de nós sabia. Parecia que estava falhando, não como uma pixelização de computador, mas como uma falha ondulada. E o que quer que estivesse cobrindo eles foi revelado. Todos os 3. Eles eram todos pretos. Você via olhos. Você podia ver vagamente algo como lábios. Eles eram muito altos. Então todos nós apenas olhamos para eles. Eles estavam lá, parados. E a coisa um pouco estranha era que eles estavam claramente nos observando. Quer dizer, eu não sei, mas estavam cientes de nós. E para quem está perguntando cadê as filmagens, eu não tenho nenhuma filmagem e vou explicar por quê. Quando eu vi aquilo, eu estava completamente apavorado. Era algo que me fez congelar completamente. Eu não me importo se pareço um covarde por isso. Congelei e não me importa quem você seja e como vai interpretar isso. Sinto que quando você vê algo paranormal, é diferente. Não é como você vê uma briga. Você provavelmente quer gravar isso, mas quando você vê algo paranormal, é diferente. Porque você não consegue compreender
entender o que está vendo. Seu primeiro instinto não é tirar o celular e começar a gravar. Seu primeiro instinto é: nunca vi isso antes. O que é isso? Vai me machucar? Ou a minha família? Então, se você não acredita em mim, tudo bem, é meio bobo. Assim que a criatura começou a se mover, saímos correndo dali. Corremos para fora pelas portas da frente e, obviamente, vimos um mar de carros da polícia, muitos carros chegando. Corremos com o nosso sobrinho e então os policiais nos pararam. Eles perguntaram o que vimos. Contamos a eles. Eles anotaram e pediram para todos verificarem seus celulares. Então, estou me perguntando se alguém vai postar algum vídeo depois disso. Eles olharam o celular de todo mundo. Eu não gravei nada, então estava tudo bem. Nenhum de nós gravou nada. Então, basicamente, fomos liberados. Então, não sei se era algo interdimensional, alguém vindo em nossa dimensão ou algo parecido. Isso não era uma coisa de adolescentes, como estão dizendo. Isso é algo muito maior. E parecia quase que a polícia tinha uma estratégia pré-definida para isso, porque eles cercaram um dos seres com todos os carros de polícia. Eles aumentaram ainda mais o volume das sirenes, porque você podia ouvir que estava muito alto, talvez numa tentativa de distraí-lo, ou, sei lá, para dizer: ei, você não pertence a esse lugar. Mas eu não vi mais nada depois disso, porque eu e minha família saímos de lá imediatamente, entramos no carro e fomos para casa. Tínhamos nosso sobrinho conosco e queríamos garantir que ele estivesse bem. Queria sim ter gravado um vídeo, porque as pessoas provavelmente vão pensar que eu sou maluco. Mas sim, fiquei com muito mais perguntas do que respostas. Nesse vídeo, eu estou colocando para vocês somente alguns dos relatos que eu achei mais interessante, mas acredite, tem muito, mas tem muito vídeo de relato. Pessoas diferentes, de etnias diferentes, dizendo exatamente o que viram, e os relatos são muito parecidos. Bom, meu nome não vem ao caso agora. Eu também estava lá no shopping de Miami quando vi uma criatura enorme com quase 3 metros ou mais de 3 metros. Eu vou dar meu testemunho para vocês. O que eu vi primeiro foi um monte de gente correndo. Eu estava parado num lado lá do shopping. Eu vi as pessoas correndo para o centro do shopping. Enquanto todos corriam, eu tentei pegar meu telefone. Mas assim que eu peguei meu telefone, eu olhei para cima e vi uma criatura com 3 metros ou mais de 3 metros, se movendo de um lado para o outro. Ele aparecia e desaparecia, eu acho, não sei explicar. Então, de repente, apareceram outras criaturas semelhantes a ele, que também estavam aparecendo e desaparecendo da realidade. Então, é como se eles quisessem estar aqui, mas eles não conseguissem exatamente. Eles apareciam e desapareciam, eles precisavam sair completamente, mas não conseguia, sei lá. Mas estava pouco instável. Os policiais chegaram, tinha tipo 1 milhão de policiais lá fora. Foi horrível. Então eles pediram os celulares de todo mundo antes da gente sair. Claro, alguém pode ter visto o relato do outro e gravado ali na zoeira, ou porque tem uma síndrome de mentiroso e contando a mesma coisa e tal, pra meio que dar um peso na situação. Mas, sinceramente, por pequenos detalhes, por pequenas peculiaridades, inclusive umas diferenciações mínimas que tem de um relato para o outro, eu chego à conclusão de que esses relatos são verdadeiros. São pessoas que, de fato, testemunharam esse fenômeno dentro do shopping. Eu vou ser honesto com vocês, tá? Eu e meu irmão estávamos lá naquele shopping em Miami. E foi tão louco que, falando, vocês não vão acreditar. Mas nós vimos, caras, alienígenas com 3 malditos metros, sem mentira. E o que aconteceu quando meu irmão tentou gravar é que tudo desligou. Sério, houve uma espécie de explosão, um barulho alto lá. E aí todo mundo correu. E então, imediatamente, quando aquelas coisas apareceram, tudo desligou. E é por isso que ninguém tem a filmagem daquelas coisas. Tipo, tá todo mundo se perguntando: por que não conseguiram filmar? Assim que aquela criatura apareceu, tudo que era eletrônico desligou. Eu vi criaturas da altura de homens usando pernas de pau, mas não eram homens usando pernas de pau. Na verdade, era uma criatura imensa e sombria. Ô, Rutan, mas você tá falando de um jeito aí como se você acreditasse que isso de fato aconteceu. Bom, eu não sei vocês, mas eu tenho mais motivos para acreditar que o que ocorreu em Miami foi real do que acreditar que não foi. Juntando com os relatos das testemunhas,
vamos aos fatos. Primeiro, vamos fazer conexão logo aqui com o nosso Brasilzão de meu Deus. Automaticamente você se lembrou do caso da Ilha do Mel. E os próprios americanos, quando o vídeo aqui da Ilha do Mel viralizou, eles fizeram associação com Miami. Você não precisa ter um QI de Albert Einstein para perceber que existe uma grande similaridade das criaturas que foram avistadas, testemunhadas e filmadas aqui no Brasil com as criaturas descritas dentro do shopping de Miami. O que temos tanto em Miami como no Brasil: seres altos, aparentemente com mais de 3 metros de altura, e eram 3. Em Miami, o relato das testemunhas é de que esses seres ficavam aparecendo e desaparecendo, como se fosse uma falha na Matrix. Quem assistiu à minha perícia anterior sobre o caso Ilha do Mel percebeu que a cabeça do ser meio que parecia que mudava de forma. No entanto, aqui no Brasil, eles estavam, podemos dizer assim, mais densificados. Eles estavam mais dessa dimensão do que na outra dimensão. E o próprio fato de ter ocorrido essa aparição na Ilha do Mel no dia 30 e praticamente um dia depois, no dia seguinte, ter ocorrido isso em Miami, para mim, já descarta a possibilidade desses casos não terem uma espécie de ligação. Mais ainda, porque o caso da Ilha do Mel só foi divulgado no dia 5 de janeiro, sendo que aconteceu no dia 30. Qual é a única diferença que eu vejo no caso da Ilha do Mel e de Miami? Em Miami nós temos mais testemunhas e nenhuma imagem. E na Ilha do Mel nós temos poucas testemunhas, mas temos o registro. Era eu, 2 dos meus primos e uma das minhas amigas, todos nós basicamente presos. Não estou tentando me meter em problemas ou algo assim, mas estou apenas dizendo para vocês, cara, isso é muito real. Todo mundo viu. Vão sair mais relatos sobre isso. Vão sair mais histórias sobre isso, cara. Eles pediram para que a gente mantesse segredo, mas eu só quero que vocês saibam, cara, alienígenas são reais. Eram 3 deles lá. E nós não podíamos acreditar. Eles querem apagar tudo isso. Mas uma vez que você deleta algo no seu telefone, tem a pasta de exclusões recentes. Você precisa apenas colocar sua senha. Eu não estava disposto a dar isso a eles. Então, galera, eu vou sim mostrar para vocês o que eu vi, o que eu registrei, assim que eu recuperar o arquivo. O segundo ponto é o número de viaturas que foi para lá e o relatório da polícia de Miami. Me desculpem, lembrou muito o caso Varginha. Exército, polícia cercando o hospital porque um casal de anões iria ter um filho. Pelo amor de Deus. A mesma coisa em Miami. Nós estamos falando de um shopping. Um shopping tem câmeras de segurança. Por muito menos, a mídia americana já estaria mostrando as imagens do shopping. A polícia já teria disponibilizado. Olha lá, é uns adolescentes catarrentos, tudo brigando ali. É os adolescentes caindo na porrada aí. Nossa, seriam imagens muito pesadas para mostrar, perto do que a mídia está acostumada a mostrar. Pelo amor de Deus, a mídia mostra coisa muito pior. Mesmo que embace, mesmo que coloque um efeito ali para disfarçar a situação, a mídia sempre mostrou, principalmente a americana. E aí não tem imagem nem dos adolescentes brigando lá dentro, soltando fogos de artifício? Pelo amor de Deus. Falando em imagens, você deve estar se perguntando, poxa, mas em pleno 2024, todo mundo com o aparelho celular na mão e ninguém filmou, ninguém registrou o que aconteceu dentro desse shopping? Bom, primeiro, segundo relatos, os aparelhos de telefone, os aparelhos elétricos entraram em pane, ou seja, houve uma espécie de frequência muito forte que interferiu com a aparição dos seres. Nós estamos falando de frequências diferentes, algo que inclusive o pessoal do Dáquila Pesquisas explica majestosamente bem. Aí eu indico a vocês o canal do Sandro Rocha, o canal do Rafael Hungria. O segundo ponto, obviamente, é que, meu Deus, velho, você tá vendo uma coisa completamente anômala. Você não vai parar para filmar isso, você vai correr, cara. Seu primeiro instinto, como diz uma das testemunhas, é correr, é fugir. Você não conhece o que tá aparecendo ali na sua frente. É completamente fora da sua realidade. A mesma coisa o caso da Ilha do Mel. Eu acredito que se eles estivessem muito mais próximos e vissem de mais perto o que eles avistaram de longe, com certeza eles teriam fugido de pânico, eles não teriam ficado. O outro ponto interessante, meus amigos, é que quando você pega a localização
ali do Shopping Miami, joga no Google Maps e inverte uma das numerações, você vai parar exatamente no meio da Antártida. Ou seja, se você inverter algumas questões ali da localidade, você vai parar no continente gelado. Então vem a teoria, era para eles terem saído lá na Antártida e acabaram parando no meio de um shopping em Miami? Eu não tenho uma resposta para isso e sinceramente não tenho nem o que opinar. Mas se for para dar um pitaco, eu acredito nessa possibilidade, porque seria coincidência demais. E algumas pessoas estão dizendo que esse episódio de Miami foi uma cortina de fumaça por conta do escândalo lá da ilha, né, de Epstein. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Aquela ilha lá que as pessoas estavam fazendo coisas salientes, coisas erradas, enfim. Vocês devem saber do que eu tô falando. Quando, na verdade, eu diria que é o contrário. Até porque o caso da ilha, se eu não me engano, explodiu depois desse episódio de Miami. Então eu acho que o caso da ilha foi para tirar a atenção de Miami. Foi a cortina de fumaça para o que ocorreu em Miami. Então, sobre Miami, nós não temos nada de muito concreto, a não ser os relatos, o OVNI, ou os OVNIs que apareceram um dia antes ali nos céus da cidade, e aquele tanto de viatura de polícia para poder resolver uma briga de adolescentes. As incongruências, as evidências e os relatos, na minha opinião, valem muito mais nesse momento do que qualquer imagem. Percebam, nós temos aí o poder da inteligência artificial, como eu mostrei para vocês, que podem criar coisas muito mais convincentes do que essas aí que vocês viram do caso de Miami. E mesmo com imagens, as pessoas ainda iriam duvidar, iriam falar, ó, é montagem e tal. Mesmo mostrando o arquivo original que foi tirado da câmera, um bom exemplo é o caso da Ilha do Mel. Se eu não tivesse mostrado o arquivo original, eles estariam, a grande maioria estaria usando esse argumento de que, ó, é montagem. Mas como viram que o arquivo é original, eles tentam distorcer a realidade. Não, você tá vendo demais. É um homem de chapéu. É uma pessoa de bermuda. Tá viajando na maionese. Sendo que na perícia que eu mostrei pra vocês, eu provei que não é. Que eram seres não humanos. E é isso, tá vendo? O vídeo já ficou bem longo. Agora, imagina se eu tivesse colocado a análise detalhada desses vídeos que apareceram aí. Então eu acho que ficaria cansativo mostrar as partes técnicas ali para vocês, analisando frame a frame, até porque os vídeos, como eu falei, estão de péssima qualidade, então na minha opinião, não valeriam a pena mostrar aqui para vocês. Mas como quem já acompanha meu trabalho aqui, já conhece, sabe da minha seriedade, acho que vocês confiam no meu ponto de vista. Que detalhe, não é a verdade absoluta. Eu posso estar completamente errado, mas os vídeos que eu analisei ou são falsos, ou tiveram uma interpretação errada da situação, né? Ou são completamente inconclusivos, por conta da péssima qualidade. Que você vê ali, que acha que é uma sombra, pode ser uma sujeira na lente, pode ser uma digitalização, não é a mesma coisa dos vídeos sobre o caso da Ilha do Mel, que eu tive acesso ao arquivo original com altíssima qualidade e ali eu bato o martelo sem medo de ser ridicularizado. Não são seres humanos. E sobre Miami, com base em todas essas questões, eu posso dar o meu parecer pessoal, que você pode concordar ou não. Para mim, aconteceu sim algo muito bizarro dentro do shopping em Miami. Eu acredito nas testemunhas. O que eu mostrei de relatos aqui para vocês não é nem 10% do que vocês vão encontrar se vocês fizerem uma pesquisa aí em inglês. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido muito informativo para você, mas agora eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Se você é novo aqui no canal, não viu minha perícia sobre o caso da Ilha do Mel, vai aparecer no final da tela aí e você pode procurar aqui no canal também. Obrigado por permanecer comigo até o final, te agradeço do fundo do meu coração e eu espero você no nosso próximo encontro.